Diz que é socialista, mas tá com iPhone 16. Diz viva o MST, mas tá de Headley no pé. Foi o que disse Jojo Todinho. Fui eu não, pelo amor de Deus. Sim, ela que defende o Donald Trump tem falas absurdas se dizendo preta de direita. Acredite se quiser, ela ainda atacou o SUS. Aí a gente tem que fazer aquela pergunta de sempre, né? É maldade ou é desconhecimento, hein? Vamos conversar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Bora! Jojo está de volta, Daiane. A volta dos que não se foram, né? Infelizmente, tem uma galera aí que tem muito espaço na mídia. Inclusive, é por isso que tá aqui, tá, gente? Porque a gente é obrigada a desfazer a desinformação que essa galera solta por aí. E, dito isso, não vou nem me alongar muito. A gente já teve, inclusive, ontem aqui no chat a vizinha da Jojo, uma figura ilustre, que passou aqui, Amanda Frois, se eu não me engano, o sobrenome dela é Frois, que falou, inclusive, que é de esquerda, que ela não queria nenhum bom dia da Jojo, e faz todo sentido. Também não gostaria do bom dia da Jojo todinho. Mas a Jojo, ela largou mais uma, ela foi para um podcast que ela conseguiu sair falando os maiores absurdos que poderia ser dito, ela falou. Inclusive aquele senso comum, né, de que um socialista, um comunista, ele tem que seguir na pobreza, na miséria, na mazela. O socialista, ele não pode usar um iPhone, chega na universidade... Não é só isso, entendeu? Chega na universidade, a pessoa tem plano de saúde, mas não diz, e diz viva o SUS. Olha, às vezes eu vou até chegar perto do microfone, eu sei que já tá alto, mas dá vontade de dizer assim, amiga, para de ser burra. Não dá, gente, pelo amor de Deus. Eu faço isso com os meus amigos, eu tenho amigos que eu digo, não, você não sabe sobre isso, vamos pesquisar? Uma delicadeza assim, vamos pesquisar? Vamos aqui, porque é só jogar no Google. Se a Jojo sofreu um acidente, eu espero que isso não aconteça, mas se ela for atropelada e ela estiver na rua, o SAMU, que é um serviço de atendimento de emergência, é um serviço bancado pelo Estado, é um serviço público, vai pegar a Jojo, se ela estiver desacordada ali, não conseguir falar que ela tem plano de saúde, que ela é atendida no hospital X ou Y, e vai levar para um SUS. O primeiro hospital, o SAMU, ele presta apoio ali para o SUS, é o primeiro hospital, sobretudo nesses casos que a pessoa não tem como identificar que tem plano de saúde, não tem plano de saúde, por aí vai. Eu estou falando de uma coisa assim mínima, né? No caso de acidente, mas a gente tem que garantir, o SUS não é só, inclusive, o atendimento de UPA, de médico, o SUS vai desde a distribuição de remédios até uma PrEP, até uma PEP, para quem não sabe, são medidas preventivas ali para quem teve um sexo exposto, ou quem vai ter um sexo exposto, com a distribuição de medicamento gratuito, até vacinas. O SUS é imenso, gente, então assim, tem que defender o SUS mesmo, inclusive que tem plano de saúde, gente, que todo mundo precisa do SUS. Ponto. Dito isso, todo mundo usa o SUS. Tudo? Exatamente, todo mundo usa o SUS. E dito isso, eu não vou te pedir para trazer, eu já pistolei no começo, eu ia dizer, poxa, eu vou deixar para pistolar depois. Vamos ouvir o que a Jojo fala? Não vai ser muito longo, não, é rapidinho, vamos lá? Já estou pedindo desculpas, eu sei. Sou socialista. Eu chego na faculdade, tô de iPhone 16. Eu falei, pô, eu quero ser socialista. Ah, porque eu vivo o MST, mas tá de Headley no pé. Então não conta. As pessoas que muito falam sobre essa questão de viva o SUS, viva não sei o quê, tem plano de saúde. Gente, a realidade é que tá todo mundo com dinheiro no bolso querendo mais que a sociedade se exploda. Então acorda pra vida. Até quando vai ficar nessa pendaíba aí de estar num BRT sendo assaltado? Chega no UPA 10 horas da manhã, sai 10 horas da noite, às vezes nem foi atendido. Não tem o direito de sair de casa porque foi assaltado. Não tem respeito das pessoas que sentam na tua porta, abrem um baseado. Eu queria saber o que ela propõe, então, né? Ela propõe fazer... Enfim... Eu não posso falar, tá? Bruno não vai deixar eu falar, não vai gostar do que eu vou falar, tá? Ana, não vai deixar. Porque, assim, o Flávio Dino já deu uma resposta para a Jojo, não diretamente para a Jojo, mas o Flávio Dino já falou sobre isso quando ele foi questionado. Comunista de iPhone, Dino? Porque, sim, o Flávio Dino, para quem não sabe, ele é do PCdoB,
Partido Comunista do Brasil tem sua premissa ali de chamar todo mundo de camarada, camarada para cá, camarada para lá, ele é comunista. E eu concordo plenamente que a população não sabe, de uma forma muito geral, o que é socialismo, o que é o comunismo, que são regimes distantes do capitalismo, inclusive sequer sabem o que é o capitalismo, porque se soubessem, estavam lutando para derrubar esse sistema de desigualdade. Aí eu vou te pedir, por favor, a Malha está dizendo, no chat, Ana, daí o PCdoB não é exatamente comunista mais. Eu posso até dizer que talvez nunca tenha sido. No entanto, a premissa é essa. Partido Comunista Brasileiro, tem os grupos ligados, tem o pensamento do camarada, tem as formações voltadas para esse entendimento. Se na prática são outros 500. Enfim, não vou nem falar mal do PCdoB aqui, deixa para depois. Por favor, Ana, eu vou te pedir para trazer o vídeo do Dino. O vídeo do Dino, peraí. Perdão, Dino. Pronto, mas é o vídeo do Dino, isso, eu tenho um vídeo que fala do Dino, ele responde a Jojo. Calma. Quando a gente volta, porque tem isso, né, a pessoa consigo falar mal do SUS, gente. Comunista já é... Tá aqui. Calma, tá tudo bem. Foi. iPhone. Mas, claro, a tecnologia é essencial, nós queremos que todos tenham tecnologia, essa é a diferença. Alguns querem que a tecnologia seja para poucos, nós queremos que seja para todos. E ser comunista é sobretudo isso, defender comunhão, partilha, defender justiça social, são valores que devem ser sempre atualizados. Se a gente olhar que esses princípios são fora de moda, significa que a sociedade fracassou. Comunista já foi. Eu acho legal que quando essa gente fala assim, né, o comunista, não sei o quê, defende pobre, não sei o quê, fala muito sobre o desprezo que eles têm, né, pelas pessoas. De classe. Exatamente. Exatamente. E uma coisa, a gente precisa entender o seguinte, Ana, que é muito importante. O comunista de iPhone, a ideia de que o comunista não pode usar um iPhone, ou que não tem direito, ninguém tem direito a melhorar sua situação de vida, é uma ideia de manutenção de violências e status quo, sim. Então, o que é justiça social, né? A justiça social é justamente um combate ali a condições que não são dignas da sociedade e luta para essa dignidade acontecer. Então, a gente fala sobre uma igualdade de origem, de classe social, de gênero, de raça, etnia, e isso é falar em investir na educação, saúde, programas de transferência de renda, porque, tudo bem, nem todo mundo precisa do iPhone 16, você pode comprar o seu, mas todo mundo precisa, por exemplo, ter um meio eficaz de comunicação e ter condições de ter acesso aos mesmos benefícios. Pode não ser um iPhone, mas pode ser qualquer outro aparelho de uma boa qualidade, sabe? Então, é essa dinâmica do socialismo. Você falar sobre seguridade de acesso à moradia, a seguridade social, combate à discriminação e exclusão social, por exemplo. A Jojo Todinho foi a uma delegacia tem alguns meses abrir um boletim de ocorrência porque sofreu discriminação na internet, que é um problema seríssimo, porque sim, ela não deixou de ser negra porque teve uma ascensão social e disse que é preta de direita, ela vai continuar sofrendo essas violências, e aí ela foi para onde? Para uma delegacia que é mantida pelo poder público, com os policiais, os agentes são pagos pelo poder público, e conseguiu prestar o seu boletim de ocorrência, porque o poder público garante isso, um espaço que a pessoa possa fazer. Se a Jojo Todinho, nesse caso, se tivessem delegacias privadas, eu tenho certeza que essa galera ia ter todo o interesse em ir para delegacias privadas, que para eles, determinar todas as estruturas, elas podem ser privatizadas, e quanto mais privatização, quanto mais venda de um lado, mais a exclusão vai acontecer. É justamente o inverso do que a Jojo fala, que a gente deveria estar pensando. A gente deveria estar pensando sobre como popularizar. Não é que uma pessoa que tem um iPhone não liga para quem está na rua, desde que quando ela começa a fazer um debate sobre comunismo, socialismo e distribuição de renda. Pelo contrário, essa pessoa liga. No entanto, utilizar os meios e mecanismos que estão disponíveis é o mínimo também da prática de vida que é aceitável. Se ela tem condição de comprar aquilo, ela vai comprar, e ela não vai deixar de lutar pela igualdade de todos aqueles que não tenham. Isso é muito básico, isso é muito mínimo. A Jojo, ela vende aquele discurso de, olha, eu vim da favela, saí de lá há muitos anos, mas eu vim de uma favela e eu
estou ascendendo a isso aqui, eu não vou aceitar a pobreza. Tem 2 pontos nisso, porque tem um grupo que fala sobre aceitar a pobreza, aceitar a favela, e, gente, favela não deveria nem existir, porque a própria favela já tem uma grande problemática pelas suas desigualdades. Mas já que existe, a gente vai fazer o quê? A gente vai implodir e vai construir de novo? Como é que faz? Aí, quando a Ana pergunta, eu quero saber a solução. Já que existe, a gente precisa urbanizar essa favela, a gente precisa garantir que quem está lá tenha acessibilidade, tenha esgoto encanado, tenha água, tenha o mínimo de dignidade para sobreviver. É uma nova configuração, não é sair dela e dizer a favela venceu. Aí você não está ajudando em nada, você não está equiparando em nada. Quando a gente tem esses conflitos, Jojo não aprofunda em absolutamente nada. Gente, desculpa, mas é uma pessoa que eu geralmente tenho cuidado para falar sobre pessoas negras, porque eu sei que a sociedade já não é gentil com a gente, então eu preciso ser gentil com a irmã, mas não dá para ter irmandade com quem não se ajuda, sabe? É um ponto assim que eu digo, gente, ela é mais rasa do que um copo d'água. É uma coisa assim que, na verdade, o copo d'água, dependendo da profundidade, ele é mais profundo, literalmente, é muito mais profundo que a Jojo. SUS é vida, SUS é dignidade, SUS, né, e todas essas estruturas, inclusive, quando a gente fala, Jojo, aí fala sobre o plano de saúde, por exemplo, transplantes são feitos através do SUS. Você pode fazer um transplante no seu hospital com a sua equipe, mas quem vai fazer toda a logística, vai retirar e vai levar aquele órgão para aquela pessoa ali, é o SUS que faz isso. Transplantes é pelo SUS, sabe? Não importa se você é o Faustão, o transplante é pelo SUS, e isso é importante a gente entender, que o SUS não é só aquilo que você muitas vezes acha que é a UPA cheia, e muitas vezes essa UPA está sobrecarregada porque os políticos que gente como a Jordana apoia, não pensam na saúde básica, e eu falo isso, por exemplo, com uma pessoa diabética, é difícil achar insulina em determinados locais, inclusive a insulina, ela é distribuída pelo programa do governo, um programa socialista, que é a farmácia popular, um programa implantado pelo PT, e a farmácia popular garante alguns medicamentos, como insulina, como medicamentos para hipertensão, para asma, e por aí vai, garantir a sobrevida das pessoas. E quando isso não tem, quando a gente não tem uma medida básica, uma unidade básica ali de saúde, pessoas no postinho, quando não tem uma água potável, uma água de qualidade, quando tem esgoto a céu aberto, isso tudo são questões complexas da nossa política do descaso mesmo, você acaba sobrecarregando depois o sistema de saúde em outra esfera, sabe? Diabéticos com corpos amputados porque não conseguiram um tratamento digno na base. Então é muito violento dizer que, não, eu não aceito que você tenha um iPhone e debata sobre comunismo, socialismo no Brasil. Isso é ridículo, gente, isso é ridículo. Desculpa, inclusive, me alongar, mas é ridículo o pensamento de gente como a Jojo, e é só dar um Google, é só jogar a expressão no Google que a gente consegue entender exatamente o que é cada um para parar de passar vergonha, mas a Jojo tem uma outra linha de raciocínio, e aí até cabe a pergunta, né, isso é desinformação mesmo ou é mau caratismo? Porque acho que a gente já passou do limite da desinformação da Jojo, ela já tem acesso a muita coisa. Tá certíssima, Dai. Não tem muito o que acrescentar, mas eu vou reforçar o ponto aqui. Quando a Jojo vem, a Jojo e outras pessoas vêm com esse discurso assim, né, o comunista, mas tem iPhone, mas usa saúde privada e tal. No fundo, eu acho que eles estão falando de um desejo deles de que, e principalmente quando vem dessas pessoas que têm acesso, que têm dinheiro, alguém como a Jojo, entende? Vem de um desejo, no fundo, de que os outros não tenham. E é um desejo muito mal escondido, assim, que diz assim, eu consegui ascender, consegui dinheiro, mas eu olho para os outros e eu acho que os outros não devem ter. Eu acho que os outros não podem ter o acesso que eu tenho, né? De quem, no fundo, de novo, tem desprezo pelos outros, tem desprezo pelos mais pobres, tem desprezo pela vida dos outros e acha que deveria ser só para eles. E é por isso que eles têm tanto ódio, né? De uma ideia, né? De que as pessoas possam viver numa sociedade mais justa, mais igualitária, mais, né? Mais correta com todo mundo. Porque no fundo eles querem ter o que quer que seja que eles têm, eles querem para eles só.
né? E especificamente lhes dói que os outros possam vir a ter qualquer coisa próxima deles. Porque isso, na cabeça deles, tira o valor deles. Né? Eles querem a desigualdade, eles desejam a desigualdade. Então, esse discurso, para mim, ele esconde muito mal esse desejo da desigualdade, sabe? E além de ser um discurso, assim, tão infantil e datado, assim, uma coisa que já foi, sabe... já foi discutida a exaustão, assim, né? O Flávio Dino colocou isso muito melhor do que eu poderia, assim, né? Não é sobre, né, sobre lutar contra o iPhone, é dizer, olha, né, seria legal se todo mundo pudesse ter o celular que quisesse, dane-se iPhone ou qualquer outra coisa, mas se todo mundo pudesse ter acesso à tecnologia, todo mundo pudesse ter acesso à comunicação, a entretenimento, a boas condições de vida, à saúde, à educação, à segurança pública, né? Que isso pudesse ser acesso de todo mundo e não só de algumas pessoas. Eis uma ideia radical, né, Jojo? É um negócio assim que ofende tanto e eu consigo entender por que é que ofende. Porque no fundo vocês querem que haja desigualdade. Vocês só não conseguem admitir isso porque lá em algum lugar vocês sabem que isso é errado, né? Ai, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Chat. Eu tô meio passada, eu tô meio indigesta com essa pauta láctea aí de hoje. Mas vamos lá. Pra complementar, a galera tava perguntando no chat, mas por que vocês estão discutindo o que a Jojo Todinho disse? Veja, pra gente aqui pode parecer que Jojo Todinho falou uma besteira, pra variar, né? 20ª besteira que ela falou, sei lá, só essa semana. Mas tem muita gente que está ouvindo o que ela está falando. Ela é uma pessoa de projeção na sociedade, né? E a gente também tapar o ouvido e dizer, não está acontecendo porque ela não é importante para mim, ela está onde ela está porque ela é importante para alguém. E isso que ela está falando influencia pessoas e reflete o pensamento de muitas pessoas também que continuam repetindo essas mesmas baboseiras. Então não dá só também para a gente, né, tapar o ouvido ali e dizer, não está acontecendo, isso aí é bobagem, tá? É bobagem, sim. Mas tá acontecendo. Vamos lá. Recadinho aí. Gente, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Queria aproveitar esse momento para convidar vocês a assistir o nosso novo episódio do Telescópio aqui no Meteoro, que estreia amanhã, quinta-feira, dia 10, às 14 horas da tarde. Um episódio sobre redes sociais e crianças e adolescentes, o impacto das redes sociais em crianças e adolescentes. É um assunto que é muito importante, não é um assunto exatamente dos mais favoritos dos algoritmos, né? Então peço aí sua ajuda e consideração aí na divulgação desse vídeo, porque eu tenho a sensação de que a gente vai precisar. Tá? Eu tenho essa sensação, essa desconfiança. Para quem é membro do nosso clube de canais aqui no YouTube, muito obrigada, e vocês já têm acesso a esse vídeo e muitos outros em acesso antecipado, tá? Já tá ali disponível para vocês, se vocês quiserem ver antes de todo mundo, tá lá. Fica aí o agradecimento e, chat, a gente se vê daqui a pouco para mais assuntos do dia. Beijos.